né? Porque realmente a fé, o estilo de vida, a adesão a Deus, ajuda muito. Então isso que vem a questão da graça do sacramento do matrimônio, né? São praticantes, acima São de tudo, praticantes, né? acreditam no sacramento, na presença efetiva de Deus na vida, ajuda o casal a viver essas vicissitudes normais que a ciência psicológica mostra que existe normalmente. Não é porque tem um casal que tem vida cristã que não vai ter uma vicissitude normal de vida, né, da vida humana, né? Claro. Sim, a gente, na psicologia, hoje a gente já percebe isso também. A gente tem o Jung, que a gente fala da transcendência. Então as pessoas têm que sair mesmo da concretude do problema aqui e agora. Se a pessoa tem a capacidade de transcendência, como o Padre Orsi falou, questão de pensar em Deus, olhar para cima, tudo que você está vivendo hoje, você ganha uma outra perspectiva. É legal quando a gente viaja de avião, quando a gente vê assim os carros se movimentando, as pessoas se movimentando. Chega uma hora, você só vê os carros, de repente você não vê mais nada. E cada pessoa... Como é pequeno aquilo? Como fica pequeno aquilo? E cada pessoa, quando eu viajo, eu falo assim, cada pessoa ali está achando que o seu problema é maior que o mundo. E era muito pequeno dentro do mundo. E a transcendência é você olhar para cima, olhar para fora. Então, transcendência e espiritualidade estão ali? É isso? Então, porque o Jung falava isso, que o Freud falava antigamente, se as pessoas reprimem suas pulsões sexuais, pode desenvolver uma neurose. Freud era meio radicalzão, né? Ele vivia numa época também vitoriana, muito complicada. Mas aí veio o Jung e falou, não somente a sexualidade, mas a transcendência. Então fica neurótico quem reprime a sua transcendência. Aí veio o Reich e fez um consenso entre os dois. Nem Jung e nem Freud. O Reich era mais pro lado do Freud, assim, uma caixa de energia sexual. Isso aí é um capítulo à parte. O senhor não me respondeu. Mas voltando à questão, eu queria fazer um parênteses, porque eu achei muito importante o que ele falou e falar realmente espiritual. Por isso que a igreja está muito afim de questões matrimoniais, justamente porque querem, né, dos casais que em segunda união, que eles vivam plenamente a graça do sacramento. Precisam acreditar no sacramento, né, que não é uma mera formalidade, não é uma coisa formal, é meramente jurídica, mas é uma questão da graça de Deus, que ajuda o casal a viver plenamente uma vida. Não é só documental, né? Não é mais só o documento, é a vida que está importante do casal. É uma sequência de uma vida religiosa. Uma vida religiosa que está por trás de tudo. Agora, a questão dos filhos nos processos matrimonial... deixa eu só retomar a pergunta. A colocação é essa. Passa a constar nos autos, olha que bonito aqui, já que você está falando disso, né? A opinião do filho, independente se ela é menor ou não, né, em termos de idade. Não, na questão do processo matrimonial não entra a questão dos filhos. A gente se fica focado na vida do casal, simplesmente, né? Claro que a gente procura, às vezes, conversar com o casal, se tem filhos pequenos, a gente procura aconselhar, mostrar que tem que ter uma adequação de vida, não é verdade? No casal, que tem que ajudar os filhos a não terem problemas depois, né, com a separação dos pais. Eu acho que isso é de suma importância também. A psicologia me diz muito bem isso, né? Isso eu percebo muito bem, assim. Aí, durante as terapias de casais também, os filhos participam eventualmente ou não? Não. No terapia familiar, sim, quando a pessoa vai para a terapia familiar. De casal, né? É só o casal. Mas o que a gente percebe é que enquanto dura a guerra entre o casal, os filhos ficam prejudicados. Você não pode, vez ou outra, solicitar a presença do filho para entender determinadas coisas? Eu vejo psicólogos, às vezes, trabalhando assim. Não sei se nesse caso em particular cabe essa decisão, essa situação, mas enfim, fique à vontade para esclarecer. É que uma coisa que a gente tem que preservar são os filhos. Assim. Então, como isso poderia contribuir? Então, comigo não aconteceu muitas vezes assim de falar, preciso dar opinião. Pelo contrário, a gente até procura preservar os filhos, porque os adultos do casal é o casal. Né? Então, os filhos, quanto mais eles estiverem preservados, mas se há muita guerra também, o casal se mantém, mas com muita guerra, aquela prática de agressividade vai se tornando uma constante, vai virando um modelo para os filhos, que aí eles vão buscar futuros relacionamentos em cima daquelas experiências que viveram. Olha a cabeça da criança, como é que fica na hora que tem essa influência, às vezes até negativa por parte de um ou outro. Né? E o que é pior é que a manifestação do comportamento da criança, quando os casais brigam muito, é pequena quando ela é criança. Mas quando chegar na adolescência vai complicar. Daí tem drogas, né? Tem questão de delinquência, tem não sei o quê. E na vida adulta... pode ser reflexo de um trauma lá atrás, é isso? E os pais falam, eu brigo, mas não tem importância, a criança fica quietinha. Mas não é assim. Está reprimindo o sentimento, aí é complicado. Está aprendendo principalmente o modelo, uma forma que é
mostrar amor. Isso não é mostrar amor. Então tem casais que são... Eu tenho percebido, por exemplo, no direcionamento de jovens, sobretudo, que às vezes converso com muitos deles, né, que eles desacreditam do matrimônio justamente por causa disso. Meus pais não deu certo o casamento, vinham brigando, eu não acredito mais. Um dos reflexos é isso. Inclusive, olhar negativamente a vocação por matrimônio. Entendido. É um exemplo irregular, né? Negativo ali, por que ele teria que ir lá na frente fazer o contrário? Por isso que, como o doutor está falando, né? Nós estamos brigando, meus filhos estão quietos. Não, está influenciando. Pode ter certeza disso, absoluta. Padre João Ossi, meu querido Munhoz, vocês meio que entraram aí no assunto, né? Mas eu ia deixar para o nosso encerramento, nós temos 3 ou 4 minutos para fecharmos aqui o programa, exatamente para abordar essa questão da religiosidade, da espiritualidade. Então eu já pergunto de uma forma bem direta, Padre João Ossi, é pecado eu partir para a nulidade de um matrimônio? Não, eu não olharia nesse aspecto de pecado. Eu vou tirar toda a questão documental, tá? Eu acho que uma pessoa que viveu um casamento, que se separou e julga na sua consciência que esse casamento não foi válido por 1000 motivos, né? Procurar o tribunal eclesiástico é um direito dele, um direito que a igreja, que o próprio Deus lhe dá. Né? Deus quer ver feliz todos os seus filhos. Então, uma das maneiras de ser feliz não é só tendo uma nova união, mas uma nova união na graça e na companhia de Deus. Como é que é isso para Deus? Não é uma renúncia? Não está na mesma situação quando um padre, de repente, muda de ideia? Mas, veja bem, acho que Deus quer a renúncia, claro que quer. Num casamento normal, num casamento bem feito, com casais que se dão bem, apesar de todas essas vicissitudes que ocorrem na vida matrimonial, né? Mas eles têm a graça, eles vivem a vocação e sabem que um é por viver para o outro. Mas há casos, inúmeros casos, em que as pessoas não têm a capacidade, são incapazes de viver com aquela pessoa no casamento. Então, aí Deus renuncia nesse caso. Eu acho que não vem o caso de renúncia. Aí vem o caso de a pessoa procurar realmente o que Deus realmente quer delas. Às vezes, um casamento que alguém realizou e que realmente lá na frente foi declarado nulo, Deus não queria aquela união. Na vida o importante, né, é fazer a vontade de Deus. O que Deus quer de mim na vida? E para se fazer bem, uma das maneiras é a escolha da própria vocação na vida. Deus me chamou para o sacerdócio, tenho certeza disso. A maioria absoluta, não digo absoluta, mas a grande maioria das pessoas são chamadas para o casamento. Agora, essa escolha tem que ser bem feita, com critérios, diante de Deus, né? Então é isso que Deus quer, que sejam felizes. Agora, às vezes são uniões mal feitas, escolhas mal feitas, que não são queridas por Deus. Então, Deus vai entender isso. Deus entende, é claro, Deus compreende perfeitamente. Se ele não compreender, quem que vai compreender? Mas eu fico pensando assim, me perdoe, vou fazer uma metáfora aqui, mas vocês fiquem à vontade, né? Deus olha para o cidadão, enquanto, né, indivíduo, enfim, olha para o casal, olha para a comunidade, olha para uma sociedade, olha para o mundo. Mas, em particular, o foco é aquele ser humano. É o indivíduo, Deus então, conhece cada um. Aquela junção, antes de mais nada, ele vai buscar a felicidade desse ou daquele. Claro. Aí depois ele pensa, acho que metaforicamente é mais ou menos isso, né? E eu achei interessante a sua pergunta inicial que você tinha feito sobre se é pecado, tudo. Por quê? Muita gente... Por que a gente fica com essa culpa? Culpa, isso que eu ia falar. Então, aí que eu queria... É que as pessoas vinculam ter fé a uma coisa triste, só de abrir mão, tudo. Mas eu percebo as pessoas que têm fé, elas são mais alegres. A pessoa que está em estado de graça. O que seria estado de graça? Então eu reconheço, às vezes, quando eu vou numa igreja, eu vejo assim, as pessoas com um tipo de felicidade que vem de lá de dentro, que não depende do salário que elas recebem ou da conta bancária. É uma coisa muito mais forte. Então a gente vincula espiritualidade à alegria também. Um outro casamento, uma outra comunhão. Sim. Não precisa necessariamente estar casado com uma mulher, acho que estar casado com a igreja, com a fé, com a religiosidade. Comunhão, isso. Comunhão com esse todo, com essa coisa legal, e não uma parte triste. Completando isso, quer dizer, o pecado, a gente tem que distinguir pecado de sentimento de culpa. Porque o sentimento de culpa é algo psicológico. A pessoa se sente culpada. O pecado não. O pecado é essa consciência.
quanto mais eu sou de Deus e Deus está em mim, eu vivo em comunhão com Deus, eu sinto que certas coisas que eu faço, Deus não queria que eu fizesse. O pecado está nisso. Tá certo. Eu desagradar a Deus. Então, muitas vezes, o casal, né, se casou, fez uma união errada, ele diz, pô, mas se não é isso que Deus queria de mim, então não há pecado nisso. Né? Deus quer o bem dele, e Deus quer a felicidade das pessoas. Bacana. Nós estamos terminando aqui a edição do nosso painel familiar, agradecendo demais ao Padre João Mossi. Padre João Mossi, vamos retomar aquela questão que a gente colocou lá no comecinho do programa. Por que existe um tribunal eclesiástico? Exatamente para que essa nulidade matrimonial, né, quando for da iniciativa dele ou dela, enfim, ou do casal, quando às vezes acontece um consenso, é para que lá na frente, caso eles queiram contrair um novo patrimônio, a igreja, né, acolha de uma forma natural. E documental também. Documental também. É isso. E, sobretudo, a finalidade do processo matrimonial não é simplesmente algo formal, documental. Né? Eu repito isso. Mas é o bem espiritual do casal. A gente vê os casais que estão em segunda união e que eles aspiram viver plenamente a graça do casamento, para que Deus esteja na vida deles, ajudando, iluminando, direcionando a vida deles, que sabem e sentem de maneira natural que precisam da graça do sacramento. Isso é comunhão acima de tudo. E o nosso Ayrton tem esse desafio pela frente, que é entender, na verdade, a decisão aí do casal, ou dele ou dela, enfim, né, quem o procure, e na medida do possível fazer com que essa decisão seja de uma maneira convicta, pelo sim ou pelo não, enfim, independente disso, mas é bem na questão orientação. Acho que esse é o seu trabalho, a rigor. Nesse contexto que nós estamos colocando, tá certo? Porque, que nem a gente fala, questão de orientação. O casamento é um investimento afetivo muito grande, muito intenso. E não só afetivo, financeiro também. E a longo prazo, né? A longo prazo. Então, as pessoas, eu acho que devem estar recorrendo a um apoio. Às vezes não do psicólogo, às vezes não tem condições de pagar uma consulta psicológica, mas de um mentor, uma pessoa que tem experiência, que seja do bem, que possa estar orientando. Eu mesmo, na minha própria história de vida, no casamento, a gente foi uma vez, uma pessoa falou algumas palavras, mas ele foi totalmente imparcial e ajudou muito, contribuiu muito, porque o meu casamento está há 21 anos, a gente está junto agora. Né? Então, é sempre importante uma orientação, uma palavra do bem, que vem sempre agregar, mas é que as pessoas hoje buscam na novela uma solução para o seu casamento. Como é que aquele casal resolveu? Se aquele casal está em crise, então acho que a gente também está em crise. Então, não, é o contrário, é olhar um para o outro aqui, às vezes recorrer a uma ajuda ali, e não há problema nisso, é tão bom. Imagine, eu preciso consertar a chave da minha casa, tem um chaveiro lá que faz isso, por que eu fico lá sofrendo? Não, eu vou lá no chaveiro. Pessoa capacitada para aquilo. Você tem uma pessoa capacitada, você deve recorrer aí, pronto. Né? João Mossi, bom prazer. Foi tudo meu. Muito obrigado pelo convite. Te agradeço de coração. Grande abraço. Grande abraço. Uma ótima semana para todos aí, né? Vocês que nos assistem através do canal 16 da NET, em mais essa edição aqui do nosso painel familiar. A gente volta no próximo domingo. E lembrando que está em aberto aí para que vocês possam também nos acompanhar o site jornalipanema.com.br. Um grande abraço e uma semana produtiva, acima de tudo, para todos nós.